Nós paramos num momento um tanto delicado, ah, para o Raido e um momento muito decisivo, marcante, eu diria, porque ele, até pouco tempo, ele acabou por decidir a vida de uma pessoa. Ah, eu não diria que teria sido uma decisão justa, já que, mesmo que ele poderia salvar a vida daquele menino ali, não é como se fosse algo tão simples assim. Achou que, por fim das contas, quando ele se viu numa posição onde ele também poderia sucumbir, ah, ele acaba por recuar e, de forma instintiva, eu diria, ele prioriza a própria segurança. Mas dessa vez, ah, esse tipo de escolha decai sobre ele outra vez. Ele consegue observar possibilidades ali que não são tão confortáveis, mas são possibilidades de salvar a menina. E há pouco, para todos os ferimentos dele e tudo mais. E ele começa a se arriscar para tentar fazer isso, tentar ajudá-la. Na cena atual, ah, você acaba de chegar ali mais ou menos por trás, a menina tá tentando encontrar um abrigo, se esconder de alguma forma. Apesar do curativo que ela fez improvisado no próprio braço, uma ferida muito grande, então acaba que ela não tem como você ocultar completamente ali aquele sangramento. E você fala com ela. E na verdade você pode, né? Eu não me recordo exatamente as palavras que você usou, mas você chama a atenção dela. Nesse momento eu te pergunto o que passa pela sua cabeça, o que você faz, como você reage a essa cena. Eu. O Ryder ele tá. Ele sai correndo quando a criatura. Ele viu que a criatura foi pro outro lado. Ele chega, ele vê ela e ele. Ele só pega a mão dela e ele começa a andar em direção a onde o cara da cadeia jogou ele. Ah, ele começa a andar, ele fala. Ele olha pra trás e ele fala. A gente não. A gente não tem muito tempo, tem. Eu consegui despistar um pouco a criatura e ela. Aquele bicho, não sei o que é aquilo. Mas a gente não tem muito tempo, a gente tem que andar agora e não tem tempo pra fazer pergunta. Você se aproxima, você segura as mãos não, a mão que ainda resta da menina. É, Esse meio tempo que você faz isso, você vai falando, você vai se comunicando com ela. E ela não questiona tanto, ela olha pra você, ah, você percebe um surpreendente controle nela, apesar de tudo. Você sente e percebe o medo, a angústia, a dor, o risco que ela passa. Mas mesmo assim, alguém mais ou menos na idade dela, alguém com as estruturas físicas dela, existe um controle assustador. E você sabe mesmo que, em alguns casos, um adulto, naquelas circunstâncias e com aquele tipo de ferimento, estaria entrado totalmente em pânico. Mas a menina tem um controle que assusta. E algo que eu quero destacar aqui enquanto eu narro esse momento, você percebe isso. Esse tipo de controle, esse tipo de desconexão da dor, da realidade, e parece acompanhar aquelas crianças que estão por ali, os acólitos, cada um à sua forma. Dito isso, ela não me questiona. Vocês continuam seguindo, enquanto você continua ah, levando ela pela mão. E eu quero te pedir um teste de sobrevivência, porque, meu, esse caos é um pouco complicado para você se orientar aí no meio do mato. Ok? Hum. Eu não tinha um buff de sobrevivência? Então, eu não me lembro de muitos detalhes. Tem tempo que a gente não joga. É bom a gente revisar tudo direitinho para não fazer nada injusto. Eu me lembro que você tinha
uma vantagem, quer ver, em relação à fera te encontrar. Porque você usou carne. Ou você teve vantagem nos Isso. testes, alguma coisa. Mas se você tiver o buff e você se lembrar da ocasião aí, pode. Fica à vontade. Tenha seu tempo. Eu não me Eu, lembro. eu só vou dar um D20 mais 5 aqui. Fica normal. Vejamos. Por baixo. Eu fico agoniado já quando ficar embaixo. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Como é que tá a saúde da moça? Ela. Cara, nesse momento que você tá ali puxando ela pela mão, você tá bem angustiado. Eu até diria, de certa forma, que você sente mais medo que ela. Ah, eu não sei, eu não posso dizer de forma precisa e objetiva, mas eu diria que isso é o que aparenta. Digamos que se alguém estivesse vendo vocês ao longe, a impressão que se teria é essa. Ah, As atitudes são muito mais apressadas, ah, muito mais diretas que as dela. Quando eu digo isso, eu estou só ilustrando a cena e te mostrando os personagens em si, como eles são. Não necessariamente você está certo ou errado. Talvez ela esteja tão desconectada do risco iminente da morte que ela tenha atitudes não tão inteligentes, talvez. Não diria inteligentes, mas não tão instintivas. Dito isso, eu disse tudo isso porque no momento que você está ali arrastando ela e você percebe que você está cada vez mais se perdendo, já que você entrou floresta adentro demais e não tinha nenhum plano para poder voltar, você percebe que ela está até bem de saúde. Abre aspas. Apesar do sangramento, ela consegue se movimentar e você percebe o quanto tem sorte, porque em algum determinado momento ela poderia simplesmente ter algum tipo de desmaio ou ela poderia não conseguir mais se mover tão bem. E, cara, isso é muito bom. A menina não vai desmaiar, ela não vai te dar nenhum problema, mas você acaba de perceber que está perdido. Ah, Você percebe que essa floresta é grande demais. E que, por sinal, esse local, ele é estranho. Muito estranho. Como que, após descer algumas escadas do templo, você acaba por sair em uma floresta tão gigantesca assim. E não só isso, você também reflete sobre o fato de que a entrada do templo, ela não aparenta ser tão espaçosa assim. Você percebe que o templo em si, ele vai se mostrando muito maior do que aparentava, porque quando você foi preso, você foi arrastado escadas abaixo. Pouco tempo depois você estava em um calabouço que veio a se provar um calabouço consideravelmente grande e labiríntico. E após descer um pouco mais, você está... É como se você estivesse no topo de uma montanha e descido para uma área de floresta, de mato. É, Então, cara, trazendo essa reflexão para você aqui, eu te pergunto o que que você faz. Ahn, Você sabe que a qualquer momento a fera pode voltar a procurar vocês. Mestre, tem uma lua assim no céu? Não porque, por sorte, você não anoiteceu ainda. Eu lembro que você tinha roubado um teste, onde você teria, assim, em questão de interpretação, você teria se movido até bem de uma distância a outra. Não estava tão perto de escurecer. Então, considerando isso. Ok. Que horas são, mais ou menos? E puxando a memória aqui, naquele momento ali, você deu sorte, eu tinha considerado que eram uns 4h30, se não me engano. Nesse meio tempo aí, pra ajudar, vamos dizer que seja umas 5 horas, 5h20 ali. 5 horas, vai. Umas 5 da tarde. Lembrando que no Ossos e Cinzas geralmente escurece mais cedo.
Então, quando for 6 horas, estará realmente escuro. É que vai estar escurecendo. Tá. 6 será noite. Se se já tá escurecendo, eu quero, tipo, olhar e pra minha eu entrei em 360, assim. Eu quero procurar alguma fonte de luz que provavelmente tá vindo da prisão pra ver se eu consigo achar qual caminho seguir. Entendi. Pode jogar um teste de inteligência. Melhor seu teste, mais algumas coisas eu consigo me falar pra te ajudar na sua ação. Ok. Sorte. Amigo, as inteligências nesse RPG são sempre um grande dilema. Só um momento, amei. Cara, é, você tá olhando pros lados e joga um teste de sorte aí. A sorte era como mesmo? É um D20 mais um D10. 27. Muito bom teste. Você percebe que, apesar de tudo, apesar de ser um pouco ruim, mas ao mesmo tempo bom, porque você vai conseguir se localizar, você andou bastante por um caminho divergente ao caminho que você queria. A volta para o que você chama de prisão. Mas havia só simplesmente a parte ali dos postos da dor. A parte do templo ali que o apóstolo controla. E quando você olha ali em 360, você começa a perceber a brisa do mar. E essa brisa do mar, ela começa a te chamar a atenção. Você começa a andar, andar, andar. Até que em um certo ponto, aquelas várias árvores, mato e plantas que tampam a sua visão, elas vão diminuindo até que você percebe que você está próximo ao mar, próximo a um tipo de praia. E então, Elide, o garoto que acompanha você, ela segura firmemente o braço. Solta um argumento enquanto tenta manter o controle e a compostura. Ela diz: Eu não sei se você está ciente, jovem, sobre nossa situação, mas ela olha para o céu e diz: Devemos sair daqui enquanto ainda há luz. Devemos evitar ficar desabrigados a partir do momento que tiver sombras. Nós não poderemos sobreviver aqui nas sombras. Ela olha para os lados. Ela diz: Se nós não encontrarmos um local seguro, devemos proporcionar um, então. Este lugar não deveria ser para nós estarmos aqui durante a noite. Nunca é para ser assim. O que você faz, Ryder? Mestre, eu lembro o cara que era o apóstolo falou pra mim que eu tinha que voltar, era tipo uma obrigação. Eis um dilema. Te fala para voltar antes que o sol se ponha. Sol não, porque os cinzas tem muito pouco sol. Vocês têm vislumbres do sol e recebe a luz só, mas não vê diretamente o sol. Enfim, um adicional da lore, né? Enfim, mas ele te diz que é para que você volte antes que escureça. Você não. Agora surge um dilema. Você não sabe se ele disse isso para sua própria segurança ou era uma obrigação. É sujeita a punição caso você fale, entendeu? Você não sabe, poderia ser os dois.
Ah, É, fala. eu não consigo voltar a tempo de escurecer, né? Porque eu já tô muito longe. Provavelmente não. Você se distanciou do caminho e já está escurecendo. Ok. Eu olho pra ela e eu falo, não, eu, eu tinha que voltar pra, pra aquele lugar antes de escurecer. E eu tava pensando em levar você junto, pra eles botarem você na cidade ou alguma coisa assim. Mas eu só, eu tava com muito medo, no calor do momento eu não vi que a gente tava indo pelo caminho errado, então a gente vai ter que arranjar algum lugar aqui por enquanto. Ela consente com a cabeça. Ela diz: é, eu entendo totalmente. Eu entendo. Na verdade, eu sou muito grata. Você realmente é alguém que tem um coração da deusa. Pois eu acho que quase qualquer pessoa teria corrido em desespero e não teria se arriscado a ficar aqui por minha causa. Então, eu sou grata. Dito isso, deixa eu só ver uma coisa aqui. Joga outro teste de sorte pra nós. 8, não 10. Então tem que rolar o D20. Nossa. Passou. Aleluia, irmão. Não parece, cara, mas eu torço por você. Porque eu tenho a visão da merda que vem quando o teste falha. Então, enfim. Muito bom, cara. Cara, vocês estão ali lentamente. é, Lentamente a noite começa a incomodar vocês. Você começa a ter pequenos vislumbres à noite. O tempo ele começa a ficar muito mais cinza do que de costume. E quando vocês tentam se planejar sobre o que fazer para evitar justamente sair andando de forma aleatória. E é o seguinte, nesse momento você se dá conta de que sua ação com a carne ela foi muito assertiva, ela foi muito feliz. A fera não voltou a procurar por vocês. De alguma forma, ou talvez ela tenha encontrado outra coisa que a interessou, ou você conseguiu enganar ela muito bem. Tá tão perdida quanto você. Mas, é, eis a questão. Quando você reflete sobre isso, a menina volta a conversar com você. Ela diz: só me recorda que você não falou, já falou seu nome pra ela? Não me lembro se ela sabe seu nome. Eu acho que a gente se apresentou quando ela tava sentada no lugar lá. Ah, é isso mesmo, é porque eu não me lembro. Mas ok, ela diz: senhor, ah, então, jovem Ryder, eu não sei se sabe, mas existem locais em Jezabel, locais ocultos, ou locais cercados por templos sagrados, que eles suportam resquícios da energia maligna ah, deixada pelo antigo filho das cinzas. Eu não tive a dádiva de ler as histórias ah, de uma tão clara. Recebi apenas uma página de uma edição antiga do Ossos de Cinzas e recebi uma sente. Mas o que sei é que bom, o descendente de Vita era tão maligno, tão nocivo, que mesmo após ser destruído e fragmentado por Zarion, fragmentos dele ainda restar. Diz as histórias que a abadia carregou os pedaços para um local distante de sua terra. Os prendeu em um local, na tentativa de prender esses fragmentos que originavam o caos. Ela ficou por essas terras estrangeiras, até que, graças a seus milagres, graças à sua beleza e graças à sua inspiração divina, começou a se formar uma pequena
perdi a palavra, uma pequena comunidade nos arredores, que foi crescendo, crescendo. E a partir daí surgiu a ideia sobre Jezabel. Engraçado, né? É conhecido como uma terra de milagres, mas a princípio deveria ser um local para conter maldições. Enfim, você sabia disso, né? Eu falo. "Ah, não." Você vê um pouco do. Você vê um pouco de suor escorrer na testa dela. Ela diz bem, pois então, eu te digo, jovem, essas maldições, feras, são resquícios do que o antigo filho das cinzas deixou. Elas vão começar a surgir durante a noite. Devemos sair daqui mesmo. Até então ela tinha uma certa confiança, achando que você estava ciente da situação e que talvez você tivesse um plano para poder resolver essa situação, já que você é o tipo de acóbito combativo. Ela não tem ciência muito bem da dimensão do que você sabe e o que você não sabe, entende? Hum. Por ver suas feridas, ela até imagina que você seja realmente um combatente. Mas agora ela realmente está mais preocupada. Ainda assim, ela se contém. Eu falo. Eu não conseguiria lutar contra um daquilo. Daquele. Sozinho, mas. O. Eu acho que você. Eu não sei se você vai conseguir sobreviver à noite aqui. Desse jeito. Ah, é. Bem, bem espicaz da sua parte. Levantar esse ponto. Sim, eu não acho que eu vá sobreviver. Mas devemos fazer nosso melhor. E sendo bem. Sendo bem direta, eu acho que você também não vai conseguir sobreviver. Mesmo sem estar ferido. Ela É. olha pro chão enquanto você fala. Ela começa a procurar, procurar e procurar. Porque ela começa tipo, a olhar assim. Ela vai na direção onde tem mais areia ali, próximo à praia. Você vê que ela tá tipo, procurando. Ela começou a se colocar a, em movimento também, entendeu? Sim. É uma praia. Tipo, eu consigo ver o final dela? Sim, você consegue ver o mar. Vocês não estão tão próximo do mar ainda. Tem bastante areia, tá bem longe ainda. Areia, pedras. Mas você consegue ver o mar. Ah, ah, eu. 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 Eu lembro de uma coisa. Aí eu falo pra ela. Geralmente, quando tem rio e água, tem civilização. Se a gente seguir pela orla da praia, a gente talvez ache alguma civilização, algo assim. Bem, eu acho improvável. Na verdade, nós estamos em um pedaço da ilha que é isolado. Ah, é o que eu acredito. Na verdade, eles nunca nos contam, mas através do estudo dá pra presumir. Provavelmente esse é um pedaço dessa terra que foi destinada a prender o fragmento do antigo Filho das Cinzas, que foi derrotado por Zarion. Então, na verdade, eu nunca entendi por que eles não jogam aqui. Ela, tipo, hesita. Ela diz, talvez seja para que nós possamos encarar a face mais horrível do abismo. Então, possamos entender a luz. Talvez isso. Ela fala em um tom de questionamento, pressionando o olhar para você, quando ela continua se movendo ali pela areia. Mestre, a criança que morreu, ela tinha roupas de um cidadão de Isabel? Cara, ela não tinha. Não, aliás, ela tinha roupas diferentes da de vocês. Que as roupas de vocês elas são mais características. Com o tempo vai dando pra perceber a qual caso ali vocês pertencem, entendeu? Qual parte Uhum. ali da religião ali, qual parte ali vocês pertencem.
O que você consegue perceber é que provavelmente ela é uma criança que fazia parte dos apóstolos da dor, mas ela estava iniciando, entendeu? Você talvez tenha tido sorte, apenas isso. Não exatamente sorte, que você foi pra aí todo fudido também, todo machucado. A sorte que você teve é ter encontrado um NPC. Basicamente, a sorte sua foi ter encontrado um NPC que te curou e a sorte dele foi ter encontrado você. Mas o azar dele é que você não podia salvar. Não teve como salvar. Basicamente isso. Entendeu? Aí eu falo pra ela, ou a gente morre tentando voltar pra, pra prisão, ou a gente morre sem tentar nada. Ela olha pra você, diz: Sabe, eu tenho uma ideia. Ah, Existem algumas pessoas que fazem alguns tipos de peregrinação por aqui. Eles passam mais tempo aqui. E, obviamente, eles se preparam, eles se planejam para quando a noite vir. E, bom, talvez eles tenham montado algum tipo de equipamento, acampamento ou refúgio para se abrigarem nas férias noturnas. Porque acredito eu que seria impossível sobreviver a uma peregrinação aqui de 5, 6, em alguns casos até 15 dias, estando perambulando durante a noite. Eu acho que você disse tem um certo sentido. Se eu fosse fazer uma peregrinação aqui, eu a construiria perto da água. Olha pra você, o tom questionativo dela ainda se mantém. E meio que ela espera algum tipo de dissertação da sua parte pra ver se ela está louca ou se tem algum senso no que ela diz. Tipo, como se ela estivesse te perguntando o que você acha. Se o que você diz é verdade, o problema maior não seria construir algo, seria a segurança desse lugar. A gente. E você também. Você tá perdendo muito sangue. Eu acho que a criatura ela sente cheiro de sangue, então isso atrairia ela pra cá. E mesmo se em uma circunstância dessa a criatura voltasse e a gente tentasse se jogar na água e ela não conseguisse nadar e morresse, ainda teria mais criaturas que iriam vir de noite, então a gente não conseguiria nem descansar. Sim, sim, mas ela continua andando, andando, e ela diz, mas veja bem, o que quer dizer é que pessoas que vieram antes de nós talvez tenham construído algum tipo de refúgio para passar mais tempo aqui. Pessoas que vão fazer uma peregrinação. Não é que nós vamos construir uma, mas talvez encontremos um lugar que já tenha sido testado, talvez seja seguro. Porque seria impossível passar mais de um dia aqui se a pessoa continuar andando. E veja, estamos na praia. Certamente quando você foi deixado do. Você desceu dos corredores dos salões da dor, você não tinha nem sinal de mar. Ou tinha? Não, não, não tinha mar. Hum. Se não tinha mar, então quer dizer que estamos consideravelmente longe. Estamos totalmente perdidos. Andar sem nenhum tipo de fonte de luz à noite. A melhor opção que temos agora é encontrar alguma coisa. O, Vocês estão andando quando vocês tropeçam em algo. eu olho. Ah, Você percebe que é como se fosse um tipo de osso, um tipo de pedra. Você não dá pra entender muito bem, mas tá enterrado. Ele tá enterrado e saindo um pouco pra fora, assim. Eu começo a cavar e eu falo pra ela. O problema não é a gente achar um lugar seguro, o problema é a criatura sentir o cheiro do seu sangue e entrar nesse lugar. Eu tô cavando. Ela também tá cavando, ela escuta o que você diz. Enquanto você fala isso, ela escuta e vocês cavam, a ideia ela circula pela sua cabeça. Em ambas as situações, o dilema é praticamente o mesmo. Enquanto vocês caminhando
Vocês podem ser percebidos pelo sangue, não só por uma criatura, mas por várias. Quanto vocês, obrigado. Tipo, vocês dois têm razão. E cada ideia vai dar algum tipo de vantagem. Entendeu? Eu vou Joga falar. inte... Tô falando. Tem, tem alguma forma de você estancar o sangue para de sangrar de alguma forma? Sim, mas eu acho que eu precisaria de tempo. Acho que esse é um dos motivos também de eu estar tão inclinado a querer um local para poder parar e descansar. Eu Eu venho suportar. tenho. Eu tenho um plano. É? Ela olha pra você e ela continua cavando. Os dedos, os dedos, as mãos todas cheias de areia. Vai se formando um pequeno montezinho de areia ali do lado de vocês enquanto vocês cavam. E você. Calma aí, calma aí. E um montezinho de areia enquanto vocês cavam. Vocês sentem a areia entrando por debaixo das unhas de vocês. E ela diz que plano. Se a gente achar um lugar pra esconder, a gente pode usar o seu sangue como. Ao invés de ser só uma. Só uma. Só um. Coisa de sangue, só. A criatura ela conseguiria sentir o seu sangue, eu acho. Então, se a gente usasse o seu sangue para botar em vários lugares diferentes, a criatura vai ter que procurar, ao invés de ir em uma fonte específica. Então, se a gente pegar alguma roupa e banhar no seu sangue e botar em lugares distintos, ao invés de ser só uma fonte de sangue que seria a sua, vai ter várias. Então, assim, a gente conseguiria ouvir a criatura e fugir antes dela achar a gente. Ela fica pensativa. Ela diz: a ideia é boa. Nós arrumamos um abrigo e, bom, eu faria da seguinte forma: onde nós estivéssemos abrigados, nós cercaríamos o local com sangue em locais estratégicos. Para quando tiver alguma aproximação, nós sabermos. Isso que quer dizer? Isso. Nesse momento vocês estão conversando e vocês percebem, cara, que existe um corpo por debaixo da areia. Eu não tenho uma imagem precisa exatamente de como é, mas o corpo ele é jovem e ele é muito jovem, ele deve ter aí seus 12, 13 anos. A aparência dele é mais ou menos assim, eu vou te mostrar. A aparência dele é mais ou menos assim também. Você percebe que é como se a parte interna, os órgãos internos, toda a parte das vísceras ali, é como se ela tivesse já entrado em decomposição e realmente sido dissolvida pelo tempo. Mas o curioso é que os nervos, os tendões, eles ainda estão intactos. Os dedos. Esse indivíduo está enterrado no chão com as mãos como se elas estivessem fechando, como se estivesse contraindo. Você percebe que a musculatura é bem tensa. O corpo ainda é muito rígido. A impressão que você tem é que é como se eu tivesse tido uma decomposição incompleta. Parece um corpo que já morreu há muito tempo, em alguns pontos, mas ao mesmo tempo, as reações que você tem é como se não tivesse muito tempo que morreu. Ele morreu há muito tempo, mas não parece. Mas a forma como o corpo se comporta é como de um corpo que morreu há pouco tempo. Você conseguiu entender? Uhum. Eu Beleza. pergunto pra ela, nos livros que você leu, tem alguma criatura que se parece com isso? Eu não sei. Eu nunca vi nada do tipo nos livros, até porque uma cópia do Ossos e Cinzas é caríssimo. Esses livros são raros. Algumas pessoas dizem que eles podem até prever o futuro. Enfim, mas isso me parece assustador. Você, os olhos tampados, isso é estranho.
Dizem que pessoas que estão em nível de santidade elevado costumam tampar os olhos em um certo ponto da vida, quando alcança certa iluminação. Os olhos dele estão tampados exatamente como o de um. Ela hesita, ela para. E vocês notam um detalhe. O que vocês viram pra fora que chamou atenção era parte do braço da criatura, do indivíduo aí. E vocês percebem que existe uma espada atravessada no peito dele, bem no meio do peito dele precisamente, e fincada no chão. Ela atravessou e fincou no chão. Você percebe, cara, que é uma arma de boa qualidade. Joga um teste de inteligência aí. 18. Passou. Você nota vários detalhes, você percebe aí. Primeiramente, que essa arma ela tá com muito boa qualidade. Além de ter boa qualidade, ela serviria muito bem pra você. Só que uma coisa me incomoda, e essa informação vem porque você passou no teste. É algo a se pensar. Existem duas possibilidades pra quem deixou essa espada aí. Ou a pessoa morreu, ou ela estava com muito medo, ou ela teve um motivo muito bom pra deixá-la aí. Eu vou. Eu vou. A espada tá em boa qualidade, então eu vou deduzir que como essa criatura parece que morreu há muito tempo, e a espada tem uma qualidade e não tá enferrujada, eu acredito que isso aqui foi recente, eu falo pra ela isso, eu falo, a gente, isso aqui vai realmente, ele já tá meio que se mexendo, porque tá anoitecendo, eu acho que isso aqui vai virar uma criatura de noite. Então, a gente pode tentar jogar isso aqui no mar e pegar a espada? Ela olha pra você. Diz, bom, é uma excelente ideia. Acho que nós mantemos nossa segurança e conseguimos pegar a espada. Pode ser, pode ser, pode ser. Ela concorda. E é com você, cara. O que você faz é seguir. Ela está pronta. Ela não vai tentar pegar a espada, até porque, pelo porte físico e condição de ferimento dela, ela não vai conseguir fazer isso. Tá, eu vou pegar, eu pego a espada, ah, eu meio que desfinco do peito da criatura e eu começo a tentar pegá-la meio rápido assim, porque a gente tá perdendo muito tempo aqui. Eu falo, a gente não pode, a gente não tem muito tempo, a gente tem que achar algo ainda. Vamos rápido aqui. Então eu pego, eu começo a tentar pegar ela e eu olho pra ela pedindo ajuda assim. Joga um teste de força. Quando você toca na espada, você percebe que ela realmente foi enfincada aí com muita força. E. Vai jogar o teste de força. 2. Eu vejo aqui, você tá ali tentando puxar a espada tá muito bem presa. E você nota uma coisa, cara. Em especial, a espada não é que ela esteja presa no chão, até porque é areia. Ela está literalmente presa no corpo do bicho. Você coloca o pé assim, começa a puxar e você pede ajuda. Nesse momento, pra ela, apesar dela manter a compostura, pra ela o mundo desaba, porque agora ela tem certeza de que você não é um combatente. E ela vem ali toda desconcertada, mas vem pra te ajudar. Vê a ajuda que ela consegue te dar. 9 é o que vocês conseguem somar juntos. Cara, vocês continuam insistindo ali. A espada tá muito bem presa. A força de vocês dois juntos não é o suficiente pra arrancar a espada. Pode tentar mais. Eventualmente você pode passar no teste, mas o que é a parte negativa disso? Que vocês, é considerado que vocês gastaram mais tempo pra poder tirar essa espada. Tá.
Eu vou tentar tirar a espada ainda. Boa sorte, joga um novo teste. Opa, joguei errado. Não acredito nisso. Ah, ela tá te ajudando. Meu Deus do céu. Tá vocês dois ali, cara. Vocês estão ali pelejando, vocês dois juntos ali, puxando a espada. Estão pingando suor os dois, ela tem só com o braço. E você vê que o sangramento dela mina. Ele mina um pouco mais ali na região do curativo, você nota isso. Ela tá tão engajada a tentar tirar a espada também que ela nem percebe no momento. Mas você tá ali, você vê ali de canto de olho ali, se você esgriba o olho e fala, nossa, pô, melhor acabar com isso aqui rápido. E assim acontece, finalmente vocês tiram a espada. Tá. Ah, quando você tira a espada, você percebe que é uma espada muito, muito leve. É estranho. É como se o peso que caiu sobre ela ali, tava sobre ela ali, simplesmente desaparecesse a partir do momento que tivesse perdido o contato com o corpo daquele indivíduo. Boa sorte. E agora pra jogar lá no mar? Não, joga sorte primeiro, só pra eu tirar uma dúvida aqui. E no mar eu vou deixar gratuito. Vai, não pedir força não, vai, gratuito, é de graça. Tá. Do 15. Isso, isso, vejamos aqui. 12. Cara, se você falha nesse teste, você ia praticamente noite. Mas, digamos que já é 5:30. Ok. Ah, vocês conseguem a espada. E a partir do momento que vocês conseguem a espada, vocês já começam a arrastar a criatura pro mar. A menina diz: nós devemos ser rápidos. Não temos mais muito tempo. Sim. E finalmente jogam a criatura no mar. Ah, dito isso, vocês continuam seguindo. E a menina diz: bom, alguém deixou essa espada aqui. E a espada está em boa qualidade. O que, como você mesmo percebeu, não deve ter sido muito tempo. Ou talvez tenham pegadas. Talvez nós possamos encontrar o abrigo dessa pessoa, ou talvez nos reunirmos a ela. Então, Eu acho. Eu acho que essa. Que pra uma pessoa deixar uma espada assim. É, se deu o trabalho de enterrar a criatura e não pegou a espada. Então, eu não sei qual é o plano dele. ela fica calada, ela consente. Você vê que algo passa pela mente dela, mas ela não fala, ela consente. E ela continua andando. Você também não tem muito tempo para poder perguntar, até porque você nota a inviabilidade do momento. Parar para questionar isso. Aqui é quase noite. Vocês continuam andando, andando, e em um certo momento ali, vocês percebem algum tipo de trilha. Não é uma trilha perfeita, mas vocês percebem que em comparação aos outros lugares, vocês vão seguindo ali onde aos arredores. Quando vocês voltam para a região do mato, vocês percebem que é um tipo de trilha, porque comparado aos outros lugares que é só mato desordenado, ali não. Parece que foi aberto uma espécie de caminho ali, sabe? Parece que algo passou ali. E ela olha pra você, você olha pra ela. Ela não diz muita coisa, ela só entra. Você vê que o Eu, medo, eu sigo ela. já começa a incomodar ela. E agora é o momento decisivo aqui. Como que vai ser essa sessão, cara? Rola aí, sobrevivência ou percepção. Ok. 17.
Estão andando ali e a luz já tá começando a desaparecer. A noite já tá começando a dificultar a visão. Quando você olha nas árvores, você percebe um detalhe. Existem riscos nas árvores. De fato, a menina estava certa. Lid estava certa. Parece que isso é realmente uma trilha. Ahn, existe algo que você vai mostrar pra Eva e a gente já considera que você mostrou, ou existe algo a mais que você queria adicionar na cena? Eu olho pra ela e eu aponto pra essas. Pra isso, eu falo. Agora a gente tem alguma ideia da onde a gente pode continuar andando rápido ou a gente pode tentar correr. Sim, sim. Parece que finalmente encontramos algo concreto. Ela continua se movendo e. Não vou sacanear, não. Vai, era pra ela estar sangrando e devido ao esforço, mas você vê o braço laminando o sangue. Aí você vê que é questão de tempo pra ela ter um sangramento mais severo. Sabe que, no caso, o sangue dela está quente e seria tipo uma segunda hemorragia, digamos assim. Essa tende a ser mais complicada de se lidar. Ela seria obrigada a parar nessa segunda. Na verdade, você sabe que não era nem pra estar se movendo. Tá, eu continuo andando então. Só uma coisa rapidinho, rapidinho. Achei. Quando vocês estão andando e vocês veem que a noite ela já começa a se manifestar, vocês ouvem os seguintes sons. E eles continuam se movendo. E dessa vez você vê a compostura de Elite quebrar um pouco. Você vê a calma dela começando a se esvair. O eco passa por todo lugar, é agoniante, é avassalador. Como se os gritos penetrassem sua alma. Alguns momentos até parecem com algo humano, algo como se fosse o chamado. Então, o que vocês podem fazer é continuar seguindo. Eu te pergunto o que passa pela sua cabeça. Eu ouço isso e eu começo a entrar em pânico assim. ah, eu começo a murmurar. A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Mas eu me volto e eu ando e ao invés de gastar a minha comida, eu quero chegar perto dela enquanto a gente tá andando e pegar e banhar algum pedaço de roupa com o sangue dela. Deslumbrar de roupa e tal. Só que no caso você teria que parar, desfazer um pouco a atadura pra pegar o sangue. A não ser que você tenha um pouco de sangue em algum outro ponto. Aí. Porque vocês estão se movendo, correndo, entendeu? Sim. Ah, teria que parar. Se você tiver sangue em outro lugar, sei lá, é uma ideia válida. Assim, eis um dilema, vamos lá. Eu entendi o que você tá pensando. Você entende que se vocês virarem alvo em qualquer momento aí, fazer isso pode dispersar um pouco essa perseguição. Ao mesmo tempo que parar também pode atrasar você. Fazer com que você vire alvo antes de conseguir criar essa distração. Entendeu? E aí, Tá, tá. o Ryder ele começa a pensar e ele ele não vê outra alternativa no nisso e ele começa a andar e ele não vai falar isso em voz alta, mas ele agora ele tá pensando que se vier alguma criatura na direção deles, ele vai usar a menina como distração, porque não tem como ele salvar ela, se isso acontecer. Entendi. Dito isso, calma aí, deixa eu só. Vocês
continuam andando, correndo, melhor dizendo, até que ela está um pouco mais na frente, ela diz: Jovem Rydell, eu estou vendo uma coisa. Eu estou vendo que ela tipo, para um momento assim e você vê um pouco de hesitação. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou te mostrar aqui o que ela. Você chega logo depois e você finalmente se encontra com o que ela estava falando. Vou mostrar. Então vocês têm essa aqui. Vocês. Eu, Não, pra falar. eu chego perto e eu falo, é, é uma caverna? Sim, é uma caverna. E ela olha assim, ela tenta verificar, ela firma a visão, porque já tá bem escuro. Ah, ela diz: os riscos acabam aqui. E você percebe, cara, que a caverna ela emite algum tipo de luz bem fraca, uma luz bem pálida, mas ela emite sim um tipo de luz. Não dá pra ver exatamente o que é, mas ela emite sim. Inclusive vocês Eram, conseguem ver só por isso. eram riscos humanos assim, ou era tipo garras? Caras, não, não. Garras de forma tradicional, ali aquelas três garrinhas bonitinhas, não. Isso aí realmente não. Mas eram riscos assim, não eram aqueles riscos também bonitinhos, entendeu? Certinho. Então, tipo, poderia ser uma pessoa, poderia ser qualquer coisa. Não dá pra saber, exatamente. Tá, Não, não parece que foi destruído com uma super força, entendeu? Não, isso aí também não. eu falo pra ela, a gente não tem certeza se aqueles riscos foram feitos por um humano. E assim, essa caverna pode ser o lar de algo, então a gente tem que se mover rápido, mas vamos tentar ser furtivo. Ela concorda. Diz: bom, se for falar de alguma coisa ou não, o que nós podemos fazer agora é entrar. Porque nós não temos outra opção. Não podemos voltar. Enquanto vocês conversam, os gritos continuam ecoando. Ecoando. Então, ela simplesmente aceita o destino. Aceita o que o destino tem pra ela. Tem E ela se alguma, move. tem alguma, tipo, esquerda, direita ou é só reto? Fora da trilha. Do que nem é bem uma trilha, eu já te expliquei. O que podemos chamar de trilha, entendeu? Dentro daquela lógica ali que vocês vêm seguindo, tem esquerda e direita pra todo lado. Não, Na mas a verdade. caverna, a caverna. Não. A princípio, não. Vocês veem. O que vocês veem é uma entrada. E mal dá pra ver a entrada, porque de alguma forma emite um pouco de luz ali. Até coloquei essa imagem pra você poder ter uma noção melhor do cenário. Você só consegue ver a entrada por causa da luz que é emitida ali. Mas os arredores é tudo escuro, exatamente como ilustra aí. Entendeu? Eu, eu falo, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem como voltar atrás, então eu caminho até em direção à caverna. Então, quando você decide fazer, como se ela também já. Tipo, ela já tinha decidido bem antes de você. Tipo assim, ela já tinha certeza do que ela ia enfrentar, seja o que for que estivesse ali dentro. Você decide um pouco depois, ela continua indo na frente. Só um minutinho, calma aí. Deixa eu só. Calma aí. Bem. Tem um negócio que eu queria colocar aqui, mas eu perdi, que droga.
Então vocês entram, vocês vão andando e a visão que vocês têm é mais ou menos essa aqui. Como é que eu vou mostrar? E enquanto vocês se movem, faz um teste de furtividade pra nós. Pra saber o quão oculto vocês estão aí dentro, né? No caso de ter alguma coisa aí dentro. Ok. Ahn, tá. 17. 17. Um bom teste. Ah, Hum. Cara, você tá andando bem devagar, você tá usando bem as sombras ali. Mas você acredita que você está bem furtivo, cara. E era pra estar mesmo. Mas você não está tanto assim, não. Vejamos a menina. nossa, é foda. Cara, misteriosamente, ela. Misteriosamente, ela tá conseguindo se esconder melhor que você. É engraçado que ela tirou um dado muito menor que o seu, mas a dificuldade dela também caiu muito menor. Então ela passa. Cara, vocês estão andando ali. É, cara, quanto mais vocês andam, mais vocês começam a perceber que os sons que vêm lá de fora se tornam cada vez mais abafados. O que demonstra que a caverna seja uma caverna mais profunda. Em determinado momento, vocês chegam a um local onde vocês começam a perceber coisas que são incomuns. Não deveriam estar ali. A princípio, encontra uma bota no chão. Ah, um pouco mais à frente, você vê ali mais ou menos. E detalhe, você só enxerga essas coisas quando você está muito próximo. Mais um pouco à frente, você tem ali trapos de roupa. E logo mais, depois de alguns metros, você percebe os restos de algum tipo de animal. Talvez um cervo. Você não sabe muito bem. A Elite continua caminhando. Continua procurando. Até que algo acontece. Deixa eu te mostrar. Um momento. Ok. Ela tá na frente. Então, só imaginar aqui a cena bem imaginada, mas ela tá escondida. Ok. Cara, você. Uma coisa importante. Você percebe que tinha um. Na entrada da caverna, tinha um pedregulhozinho. Pedregulhozinho. Que. Bem discreto, na verdade, bem pequeno. Esse pedregulho, ele emitia aquela luz. Era um pedregulho cristalino. E parece ter sido deixado bem na porta propositalmente. Quando vocês chegam no fim da caverna, vocês percebem alguns desses pedregulhozinhos nas paredes. Devem ser 4 ou 5. E eles emitem algum tipo de luz ali que faz com que vocês percebam as sombras se moverem ali.
Vocês conseguem perceber as próprias sombras de vocês se moverem. Até que vocês. Até que chega um momento que a Elide para, ela fica congelada. E logo que você caminha um pouco mais, você se depara com uma sombra que deve ter aí os seus 4, 5 metros de altura. Uma sombra com uma corpulenta. Ela é corcunda. Ela está inclinada sobre algo. A sombra é imóvel. Ela parece estática. Neste momento, ela se camufla no meio da escuridão. Ela não se move de forma alguma. E então, como você não passou no teste, ela nota uma presença. Então você vê ela se mover. A impressão que você tem é mais ou menos essa aqui. Ah, os olhos dela vão exatamente na sua direção. Mas a reação é estranha. Ela se move lentamente. Ela encara você de forma estática. Você não sabe exatamente se ela te vê ou não, ou se ela te sente, ou o que está havendo, mas ela sabe que é algo ali. Eu me pergunto o que você faz. Eu vou falar. Você entende nossa língua? Faz um teste de carisma. Ok. 10. Pensar aqui, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. O menino tem um alinhamento bom. Se ela tem um alinhamento bom, mas ela tá com medo demais na conta, tá? Cara, você percebe que a hora que você fala, ele simplesmente começa a se mover. O corpo dele se levanta, e do que o corpo dele se levanta, ele parece ficar muito maior. E só um momento. Cadê? Uma pausa pra você poder refletir também sobre suas próximas ações enquanto eu organizo as coisas aqui. Calma aí. Eu vou Tá. pegar água também. Só um minutinho.
Voltei. Aí, Tô. cara, nesse momento que você fala com ele, você tenta se comunicar, ah, você percebe aquele vazio nos olhos dele desaparecerem. Os olhos acendem mais, se levanta e agora ele parece maior do que antes. E ele simplesmente começa a vir na sua direção. É, ele parece maior que antes. Os passos são espaços largos. Você sente um terror mensurável inundar você. Ah, ele começa a vir. Você nota que nesse momento as únicas vantagens que você tem são as pequenos cristalzinhos que emitem luz. Você olha aos arredores. Olha aos arredores desesperadamente quando ele vem em sua direção. Eu me pergunto o que você faz, o que passa pela sua cabeça. E teste de percepção aí. Eu. Ok. Tá, 9. O teste. Você não passa. Tá, eu vou. Eu percebo que ele não atacou a gente ainda, mas ele é muito maior que a gente. Então eu vou. Eu vou só pegar minha espada e jogar pro pé dele. Pra dizer que eu não sou uma ameaça. Cara, é. Deixa eu pensar. Qual é a inteligência aí? 16. Você sabe que a sua ação ela seria muito assertiva se você tivesse certeza que esse é um indivíduo, que esse indivíduo é racional. Ou ele está indo essa racionalidade nesse momento que ele encontra você. Ah, tô te dizendo aqui. Eu não tô dando certeza que sua ação vai dar errado. É algo que será testado. Entendeu? Mas se der errado, é muito errado. Entendeu? É isso. Eu não tenho, eu não tenho certeza se ele percebeu a minha espada. Você não tem certeza se ele vai ter senso. Poder parar, olhar pra espada cair no chão, olhar a espada no pé dele e falar, e não é uma ameaça porque jogou a espada no chão. Entendeu? Tá, eu Porque vou tentar falar com ele de novo, então, mestre. aí você continua falando com ele. Continua se movendo em sua direção. E só pra te explicar melhor a situação aí, não sei se você entendeu 100%. Porque, ó, se eu tiver com o raciocínio desligado, vamos supor que eu tenho um raciocínio, não se sabe isso. Então, se o raciocínio dele estiver desligado, ele simplesmente vai seguir, vai fazer o que ele quer fazer e acabou. Se eu jogar a espada no pé dele, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um teste. Um dado mesmo, entendeu? Você passa no teste, se ele tiver racionalidade, ele pode reagir a isso. Se ele não tiver, você falha no teste, entendeu? A espada tá no chão. Pra você entender bem. Então, o que você fala pra ele? Eu vou falar. Eu não sei se você entende o que eu tô falando, mas a gente não é uma ameaça, a gente não tá aqui pra coisar. Ela tá. Não falou ela não, eu falo. A gente tá se escondendo dos bichos, das criaturas da noite. Eu olho pra ela, eu sei onde ela tá. Não, cara, ela desapareceu desde já. A última vez que você viu ela, tava tremendo de medo. Tipo, tremendo, literalmente. Tá, eu olho ao redor, eu não encontro ela, eu falo. Eu tava, eu tava tentando me esconder das criaturas aqui. Ali, quando você vai meio que recuando ali,
O seu recuo é praticamente instintivo. Você dá pequenos passinhos pra trás enquanto você vê aquela criatura enorme ali andando em sua direção, braços longos, secos. Você teve um teste de inteligência bom, então eu vou te ajudar. Você nota a mesma característica no corpo dele que teve o outro corpo que você encontrou na areia. Mesma característica, é como se as partes internas tivessem sido decomposto, as partes de fora não. E não só isso, o corpo parece ter mudado. Você percebe que é como se tivesse desenvolvido. É como se fosse um corpo que desenvolveu. Não é que ele tenha nascido dessa forma, ele se tornou aquilo. Cara, começa a explicar a ele a situação. E ele simplesmente se move. Já do tamanho, ele é muito rápido. A mão vai em direção ao seu pescoço. Você segura seu pescoço. Aliás, nós vamos testar, né? Se quiser desviar, sei lá o que você queira fazer aí. Fique à vontade. Eu quero desviar pra trás e pra trás. Vamos ver aqui. Que é a ficha desse bicho. Pelo amor de Deus, que eu nem sei. É uma década que eu fiz isso aqui. De Maria. É forte. Caralho. Pode rolar seu dado. Qual que era o dado mesmo? Desviar? Pode usar destreza. D20 mais destreza. Eu tenho 3, eu não consigo passar não. Cara, você percebe que ele é muito mais rápido que você. Talvez a escuridão também esteja te atrapalhando. Mencionar os movimentos. Talvez, quem é que sabe. Você sabe que ele segura seu pescoço, ele levanta você. E neste momento você começa a perder o fôlego. Vi aproxima você, o rosto dele. E você sente um suspiro. Sente o ar sair da boca dele. Respira de forma ofegante. Começa a apertar o seu pescoço. Apertar, apertar. E você sente, de certa forma, relutância. Como se pudesse quebrar você como um galho em segundos. Mas ainda não fez. A força que decai sobre você, ela cresce gradualmente. Gradualmente, se fechando pouco a pouco. Quando ele respira de forma ofegante. Eu me pergunto o que você faz. Você sabe que você precisa fazer algo ou você será morto em algum ponto. Eu tentei conversar com ele não teve reação. Eu quero tentar. Ai, não sei. Eu não vou conseguir sair da mão dele, né? Cara, talvez sim. Talvez sim. Porque você... Eu não vou explicar, vai. Não tem como explicar isso. Então eu conto as coisas. Mas sim, existem possibilidades sim. Tá, eu vou tentar sair, mas sem machucar ele. Aí que esse é o dilema. Entendeu? Esse é o grande dilema. Conseguir sair sem machucar ele. É um feito muito difícil, entendeu? Vai. Eu vejo que ele não. Que ele parece. Que ele tá meio que. Não usando a força total dele. Cara, complexo. Porque poderiam ser várias coisas aí. Por exemplo, vamos lá. Ele poderia estar se segurando. Ele poderia estar brincando com você. São muitas possibilidades. Entendeu? O fato é que, realmente, se ele tivesse indo com tudo, já teria sido morto a partir do momento que ele tocou em você. Isso é um fato. E tinha botas na coisa, né?
botas, roupas, pertences variados. Variados não. Não tinha tipo assim, um monte de pessoa entrou aí, mas tinham pertences aí. Tá. Eu vou. Ele vai. O Ryder vai pensar. Ele vai pensar no cara que usou a espada. Que provavelmente foi uma pessoa humana que usou aquela espada e enterrou aquela criatura. Então, se a pessoa não tá aí, alguma coisa aconteceu com ela. E provavelmente essa criatura tem algo a ver. Então ele vai tentar sair. Interessante. A conclusão é interessante. Como que você vai tentar sair exatamente? Eu vou tentar sair tipo, tirar ele do meu pescoço, assim, com a minha espada. Tentar cortar o braço dele, talvez? É, quase isso. Vai ser o teste. Essa espada, ela tem um valor. Anota aí. Anote, sério. Essa espada tem um valor de mais um D10. Uma espada muito boa, cara. Seu nível, pro seu momento do jogo, é uma espada muito boa. Vai lá na ficha, coloca lá. Espada 1D10. Isso mesmo. Agora como é que você joga? Você joga 1D20 mais 1D10. Mais sua força. Ou destreza, né? No caso, você vai usar força aí, pra uma situação de força. Não dá pra usar destreza. Ok. Acho que você não tem força. Triste. É. Não me engano, não tem. Então é um D20. 27. Bom, cara. Muito bom. Cara, a partir do momento que você move a espada contra o pé dele, bota aquela espada lá, quase dentro do braço, e você percebe que não é como se o seu golpe tivesse sido tão forte ou ameaçador ao ponto de talvez cortar o braço dele. Mas você nota que como se ele se assustasse de certa forma. Como se isso tivesse sido inesperado para ele. Ou aquela dor tenha sido uma quebra para ele naquele momento ali. Então, como um impulso, ele simplesmente solta você. Você cai no chão. Você cai de pé. Está em fôlego. À frente dele. Você olha um pouco para cima, você está diante das pernas dele. Elas decrépitas. Então, você só tem tempo de sentir o vento de algo se mover em cima de você. A mão dele. Você consegue prever um tapa avassalador vindo na sua direção. O que você faz? Eu grito pra ela ajudar eu, tipo, eu falo... Menina, você pode me ajudar aqui? Cara, eu pensar que uma forma dava querer te ajudar, cara. Porque, tipo assim, eu tento interpretar os personagens o melhor possível, tipo, o mais lógico possível. E, tipo, como que eu te explico? Cara, é uma situação que é muito improvável que ela vai entrar nessa briga. Muito improvável. Mesmo com toda a filosofia dela de salvar os outros. E é interessante esse momento, essa cena, porque justamente é onde a crença dela quebra com a realidade. Mas que ela acredite veementemente naquilo, está em uma situação absurda de terror, de pânico, coloca ela em dúvida. Você, até nesse momento dessa batalha, você talvez até conclui que talvez seja por isso que vocês são mandados para ir. Justamente para vocês se colocarem em dúvida. E você, em especial, já entrou em dúvida. Entende o que é mais ou menos a ideia da coisa? E ela enfrenta esse dilema agora, cara. Enquanto ela vê você precisando de ajuda, mas ela sabe que... Ela se questiona se morrer junto com você, já que na crença dela você vai morrer. Na visão dela você vai morrer. Morrer junto com você tem algum valor. A tapa continua vindo, mesmo que ela te ajudasse neste momento. Ela não teria como parar o tapa de forma alguma. Coisas que você pode fazer. Você pode se preparar para o tapa. Tentar defender ele.
E vai receber o 100%, mas talvez você diminua um pouco o dano. Vou fazer isso. Beleza. Joga um dado de defesa. Você joga um D20 mais Constituição. Mais a espada. D20 Tá. mais um D10 mais a espada, mais a Constituição. Total. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você vai tomar aí. Você defende a espada. Coloca a espada na frente, você se prepara, você olha ali. Tapa certo na espada. O tapa é tão forte que a espada vem na sua direção, pega no seu corpo, no seu tronco, corta você um pouco. Ele te joga longe. Ou pra longe, você bate as costas em algumas pedras que estão ali. Você perde o ar. A espada corta você um pouco. E quando você cai pro lado, você olha e você nota roupas. Elas estão bem colocadas ali, elas não foram jogadas. Elas estão bem colocadas, elas estão bem esticadas. E você percebe que as roupas são como se fosse de um acólito. Exatamente como se fossem as roupas de um acólito. Inclusive um acólito que já está em um nível um pouco mais alto ali na hierarquia. Elas se parecem com a roupa do menino que deixou você aí. O menino que esqueci o nome agora, mas o menino que meio que cuida de você. Isso é curioso. Você toma 33 de dano. Note aí. Acho que você tem muita vida. Eu continuo andando na sua direção, você tá ali machucado. E eu me pergunto o que passa pela sua cabeça, cara. Eu vou dropar a espada pra... Tipo, eu quero deixar a espada do meu lado assim. Jogá-la no chão. E eu quero pegar uma das comidas que eu tenho. E eu vou falar... Você já foi humano, né? Daí eu vou meio que estender assim, eu vou deixar ele, eu não vou me mexer. Eu dropo a espada do meu lado e eu pego a comida, eu estendo pra ele e eu não me mexo. Deixa ele chegar perto. Faz um teste de carisma. Como você cortou o braço dele, o teste fica muito difícil. Realmente cortou o braço dele, então a possibilidade de vocês terem uma amizade agora é menor. Apesar que, né, você tentou ter uma amizade desde o início, mas não foi tão convidativo. Nossa. É que passa, né? Você quase passou, cara. Nossa. Quase passou. Tá. Você entendeu, o teste fica mais difícil, aumenta mais um D20 devido às circunstâncias. Então, como ele tem um corte no braço, eles estão em batalha, entendeu? Já. Eu não ganho nenhum tipo de adicional. Pela comida, deixa eu pensar. Você tem carne viva aí. É carne do cervo. Cara. Aí, joga o teste. Joga mais um D20, vamos ver. Vamos fazer o teste. Cara, ó, vamos lá. Pela lógica que esse bicho aqui, isso não deveria funcionar tão bem, mas interpretamos a seguinte situação.
Você vai estende a mão pra ele. A mão tá ali toda ensanguentada ali pela carne do cervo. E ele se aproxima e ele não parece ter entendido muito bem suas palavras, mas ele para alguns momentos. Ele fica encarando a carne. Estende aquelas mãos enormes dele em sua direção. Ele pega a carne e lentamente vai levando a carne na direção da boca. Você não percebe nenhuma reação lógica da parte dele, mas parece que você simplesmente trouxe algo que lhe interessou. É isso, isso é tudo que você tem. Você não sabe qual será a reação dele depois disso. Mas você sabe que você ganhou algum tipo de tempo. Eu vou tentar sair da caverna. Cara, você começa a correr desesperadamente, com a mentalidade de sair da caverna. Só que enquanto você corre, vou te dar um exemplo. Já viu quando você tá fazendo uma coisa? Então, um exemplo bem palpável pra você entender. Já viu na vida real quando você tem que chegar num lugar a tal hora? Você está indo apressadamente, mas pela hora que está no relógio, você já sabe que não vai dar tempo de chegar na hora. Mesma coisa. Você tá indo por instinto, você sabe que o ideal é que você fuja daí. Mas você sabe que não vai dar tempo. É uma caverna que você não conhece bem. Está tudo escuro e é tudo muito maior que você. Mas, enquanto você corre, algo acontece. Joga aí pra nós um teste de sorte. 12. Eu passei. Cara, você encontra caído no chão um escudo. Eu pego o escudo. Cara, e você percebe que esse escudo ele foi feito em Jezabel. E é característico das construções usadas aí, lá da trabalho feito pelos ferreiros daí. Pega o escudo serve bem em você. Você tem um tempo de pegar esse escudo até que você consegue sentir os passos apressados da criatura vindo na sua direção. Ela vem rapidamente e você olha pra trás e é como se tivesse chegado muito rápido. Te pergunto o que você faz, cara. Eu não tento parecer uma ameaça, mas eu ergo o escudo pra me proteger se ela fazer alguma coisa. Cara, ela vai. Você vê um ataque. Um ataque. Vem um outro ataque ali. Um ataque esmagador. Ele vem de cima pra baixo com a mão. Você tentar se empurrar você contra o chão. E. Você. Cortou. Oi? Pode jogar. É mais um D8 o escudo de defesa. Você joga Constituição, mais um D8, mais um D20, né? E você pode rolar o teste. Mais 12. Nossa. 16. 12. A 12 é sua Constituição, é? Não, é o mais 8 mais 5. É mais um D8. Caso. É um D8 aqui, tá. D8. Roda de Vamos rolar novo. de novo, vai. Ah, 22. Depois só não esquece de
Cara, você consegue eh, se defender ali. Ele bate com você no chão e o que acontece? Por você estar com o escudo, ele tem dificuldade de se envolver as mãos dele ao seu redor. O escudo ele é robusto de certa forma, ele tem algumas pontas que se sobressaem aos lados. E você percebe que você consegue minimizar consideravelmente o impacto, mas o braço quebra. E a dor é horrível, mas não é nada que você já não esteja acostumado. A especial, algo é perceptível ali para você nesse momento. Diante de todos esses ferimentos que você tem, diante do seu cansaço, a sua fadiga, você mesmo se surpreende com o fato de você ainda estar de pé. Mesmo o seu braço nessa situação, tudo que você passou lá nos salões da dor, com os apóstolos, é, talvez tenha mudado você. O braço ferido dói, mas não impede que você continue segurando o escudo. O seu corpo parece aceitar a dor com bom grado. Neste momento, ele não consegue atravessar o seu escudo. Ele recua a mão. Ele continua batendo em você que está caído no chão repetidamente. Ele continua batendo em você, batendo em você, batendo em você. E você nota que, por mais que você tenha certeza que vai morrer nesse momento, você nota o quanto você era resistente. E o quanto essa resistência floresceu depois de toda a dor e sofrimento que você passou. Ele continua batendo em você, o seu braço, ele se esmigalha e vira uma munha. Até que chega um ponto que você já não consegue mais sustentá-lo. Sua mão cai pro lado devido ao peso do escudo, os ossos todos esmigalhados. Então, a criatura ergue a mão. A mão dela pinga sangue. Sangue que é seu. Então, ela atravessa em direção ao seu peito, saindo do outro lado. Por que essa narração foi contínua? Porque você não teria como fugir daí, entendeu? Não teria como se mover se ele te prender no chão. Atravessa o seu peito. Neste momento vocês têm certeza da morte. Os olhos começam a escurecer. Até que algo acontece. Você percebe um movimento bem sutil, bem desajeitado. Vem na direção do braço da criatura que ainda está sobre o seu corpo. Um pequeno cortezinho, bem sutil, se dá ali por cima da pele. Você olha para o lado e você vê isso. Só um minutinho. Você tem a Lydia ali, os cabelos todos bagunçados, os olhos todos avermelhados, inchados. Olhos de alguém que se perdeu a sanidade, perdeu em choro e desespero. As mãos tremem, sua mão treme, melhor dizendo, enquanto o braço dela ainda sangra. Ela mantém a espada estendida na direção da criatura, apontando a espada na direção do rosto, como se a desafiasse. Você está no chão ali, com seus últimos suspiros, enquanto percebe essa atitude tola, essa atitude tão inocente e desesperada, a fim de tentar salvar alguém. Ela está simplesmente se condenando à morte. Nesse momento você se questiona como alguém pode ser assim. Mesmo tomada pelo medo e a incerteza, ela ainda se move. Para alguém que não faria o mesmo por ela. A criatura ergue as suas mãos enormes, vende com um tapa duplo esmagá-la, como um inseto. Até que um das pequenas pedrinhas cristalinas que está ali,
A luz bate na espada e a luz reflete na direção dos olhos da fera. A fera hesita. Ela para. Ela encara a espada que está sendo apontada para ela. E na direção de seus olhos. Então ela abaixa. Ela abaixa lentamente. Até que ela toca na espada. Ela toca na lâmina. E ela se acalma. Ela continua encarando aquela espada por um longo período. Você que sentia que estava prestes a morrer, começa a perceber que o seu fôlego de vida começa a voltar. E as suas feridas internas parecem estar se recuperando. É estranho. Você se pergunta por que ainda não morreu. Enquanto ele está estática, apontando a espada para a criatura, e a criatura contempla a espada. Assim, é a primeira vez que você utiliza o seu poder. Se eu não me engano, é a regeneração severada. É a primeira vez que ela aparece no jogo. E assim nós acabamos a sessão de hoje, cara. Cara, ainda bem que Tem eu não 2 morri. horas. Acho que se você não fosse um mutante e tal, não teria como você sair vivo, mas como eu já te expliquei, eu sempre procuro formas de salvar o jogador e teria como você sobreviver por causa do seu poder. Teria como matar você se. Se não. Lógico que teria sim. Eu minto. Teria como você morrer sim, sem despertar o seu poder. Mas aí tinha contexto pra ele aparecer. Entendeu? Entendi. Levado ao limite várias e várias vezes aí. E é isso, cara. No fim, a mina ainda salva você. Mas pela crença dela. Sim. E. E é isso. Se... Uma coisa que eu quero te perguntar. Você sabe por que que ele para por causa da espada ou não? Eu acho que era algo. Eu acho que ele era humano, assim, não sei, mas eu acho que era algo tipo um amigo dele ou era a espada dele mesmo. Pô, é uma boa tese. É uma boa tese. Eu não vou contar, a graça é que você mesmo vai percebendo, entendeu? As coisas, mas legal, é legal. Exatamente mais ou menos essa lógica aí. Enfim, são pessoas que talvez não tiveram tanta sorte quanto vocês, quem sabe. Enfim, é isso, cara. A gente vai entrar em contato e poder marcar outras vezes. Espero que você tenha se divertido, espero que tenha sido um bom jogo. Eu me diverti. Se não tiver nada a adicionar, eu estou indo. Eu tenho me divertido, acho que é só isso. Beleza, então. Vamos marcar aí.